Olá, se você não me conhece, eu sou o Michel Falconieri. E eu sou a Renata Falconieri. E nós somos o Casal Cristão. Bem, amados, como eu prometi no vídeo anterior, estou trazendo para vocês a referência do Abba Pai, que está aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Essa expressão, Abba Pai, ela vem do aramaico, o Abba, que quer dizer o pai, meu pai, paizinho. É uma forma carinhosa da qual nós nos referimos a Deus. Tá bom? Então, como prometido, eu trouxe para vocês essa referência. Estamos aqui, para fazer a terceira lição com vocês, E a lição de hoje o título é Você pode falar com Deus. Então, eu vou ler o trecho, já de costume, eu vou ler o texto que tem aqui, para iniciarmos com a oração e as perguntas. Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É um evento impressionante quando experimentamos falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Depois do telefone veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial. Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara? Hoje vamos estudar sobre um telefonema sem telefone. Uma ligação grátis, direta a Deus. A oração. A oração pode ser individual ou pública, em voz audível ou apenas mentalmente, sem proferir as palavras. Podemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede como vida, paz, saúde, família e amigos. Juntamente com a oração, deve estar a fé em Deus como nosso amigo que pode nos ajudar. E aí vamos para o outro texto que diz: abra o coração a Deus. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Isso aí é mais uma citação do livro Caminho a Cristo, página 93, da escritora cristã, a educadora cristã Ellen White. Certo? Então, como de costume, nós vamos fazer a nossa oração. Convido você aí a fechar os olhos, curvar a sua fronte e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Como vamos estudar hoje, a oração é o meio intercessório pelo qual nós falamos contigo, no qual abrimos o nosso coração, o qual nós rasgamos a nossa alma, Pai. E às vezes até em meio a prantos não conseguimos distinguir e nem falar as palavras da nossa oração a Ti. Mas o Espírito Santo fala em gemidos inexprimíveis tudo o que o Senhor precisa saber sobre nós. Abre a nossa mente, Pai, o nosso coração para entendimento da Tua palavra. É o que eu oro e te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A primeira questão, a pergunta é o seguinte: o que os discípulos pediram a Jesus? E a resposta está em Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, como está escrito, os discípulos pediram a Jesus, na verdade, para que ele ensinasse aos discípulos a orar. E aí é quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração extremamente importante, que é uma oração que nós como cristãos, acredito que no catolicismo também, várias outras religiões declamam essa oração tão linda que é a oração do Pai Nosso. E foi nesse instante que Jesus ensina aos discípulos a orar, Então, a importância de orar é um modo pelo qual nós conversamos com Deus
E essa é uma oração muito bonita. Se você não sabe, ela também está no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. E aí você pode aprender também a oração do Pai Nosso, né? Que é uma coisa bastante importante, bem importante, e que Jesus ensinou aos discípulos, né? E muito legal isso ter partido a iniciativa dos discípulos de terem pedido a Jesus para ensinar a oração do Pai Nosso a eles, né? Muito legal. Amém. Continuando, a segunda questão é a seguinte: em nome de quem devemos orar? Isso está em João, capítulo 14, verso 13, que diz o seguinte: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Amém. E o que isso quer dizer? Todas as vezes que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio à Terra em forma humana, né? Deus veio com Jesus em forma humana como nosso intercessor. Ele é nosso advogado, nosso intercessor, aquele que fez o sacrifício por nós, que morreu por nós. Então é em nome dele que nós pedimos, porque o sacrifício que ele fez foi para nos salvar. Amém. Então tudo aquilo que nós queremos, que nós pedimos, que nós necessitamos, nós pedimos em nome dele, porque ele é o nosso advogado e intercessor. Amém. Tá bom? Bom, a terceira questão diz o seguinte, pergunta, né? Devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso aí, amém. Amém. O que é que acontece, irmãos? Essa oração, como eu falei na pergunta anterior, essa oração do Pai Nosso é uma oração muito bonita. E quem não teve a oportunidade ainda de conhecer a oração do Pai Nosso, que eu acho muito difícil alguém não conhecer, veja lá no capítulo 6 de Mateus, né? E como diz aqui, a própria oração diz assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é predominante. A nossa oração, a gente tem que ter uma sensibilidade para que o que a gente for pedir a Deus, ela esteja em conformidade com a palavra de Deus. Se você pedir algo a Deus que Ele sabe que vai lhe destruir, que ao invés de ser uma bênção em sua vida, vai ser uma maldição, que aquilo ali vai prejudicar a uma outra pessoa, pode ter certeza, amado, Deus não vai te dar. Mas se você orar como convém, pedindo a Deus, através da sabedoria dele, coisas que não vá só ajudar você, mas ajudar outras pessoas, né? Então, pode ter certeza que ele vai conceder a você. Deus não é nenhum gênio da lâmpada para você simplesmente se ajoelhar e dizer a ele: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Entregue o seu coração, né? Entregue a sua alma, rasgue o seu coração, né? Se ajoelhe, feche os olhos, clame que Deus vai lhe ouvir, né? E terá horas, meu irmão, que Deus ele pode conceder a bênção a você. Tem uma hora que ele vai dizer que não, que aquela bênção não é para você, né? Ou então ele vai dizer: espera, porque esse não é o momento de você receber essa bênção. Então, amado, o tempo de Deus ele é perfeito. Tem até um ditadozinho que as pessoas falam que é: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha, porque tudo é no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E pode ter certeza, amado, que o que Ele tem para nós é muito melhor, infinitamente maior e melhor do que os nossos meros planos para nós mesmos. Tá bom? Amém. Amém. Quarta questão: quando é que Deus nos ouve? A resposta está em Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. E diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Amém. Bom, e o que isso quer dizer, né? Quer dizer que toda vez que nós oramos, nós temos que ter uma reverência a Deus. Não que a nossa oração, se a gente fizer uma oração no ônibus, no carro, em qualquer lugar, ela não vai ser ouvida.
Quando a gente abre o coração e ora a Deus e fala com Ele, Ele nos ouve em qualquer momento, em qualquer lugar, não importa, não tem nada a ver isso. Mas quando a gente abre o nosso coração, a gente está em casa, no nosso quarto, né? Tem uma passagem mesmo que diz que quando a gente estiver no nosso quarto, quiser orar, vá para o quarto, feche a porta, ninguém precisa ver você orando. É ali que você mais se entrega a Deus, que mais você fala com Ele como se você falasse com um amigo. Então, não interessa onde é que você está. A oração, geralmente, quando a gente está no nosso íntimo, a gente fala mais com Deus, a gente se abre mais. Mas se você estiver no seu carro, se você estiver no ônibus, no seu trabalho, não importa, né? O importante é que você o busque de todo o seu coração, tá bom? Amados, e ainda existe mais uma questão. Até quando você não fala nada, quando você só chora, aquele momento que você está angustiado e que você não sabe nem o que dizer a Deus. É verdade. Pode ter certeza que se você estiver ali clamando, se você estiver chorando, se você estiver angustiado, pode ter certeza que o Espírito Santo está levando a sua oração até Deus. Suas lágrimas são ouvidas também. Amém, exatamente. Vamos para a quinta pergunta, que diz assim: quando é que uma oração se torna abominável? Está lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Amados, é isso aí. Então, o que é que acontece? Essa questão de lei é quando você se recusa a guardar os mandamentos e você recusa a guardar a lei. E um exemplo clássico, por exemplo, a lei diz não adulterar. Um dos mandamentos diz não adulterarás, né? E aí o que é que acontece? Aí você adultera. Isso não quer dizer que você será abominável, mas se você pede perdão a Deus, se recusa a guardar esse mandamento e continua pecando, continua adulterando, então sim, essa sua oração será abominável. Porque o que é que acontece? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E o pecador quem é? Somos nós, né? Então nós podemos ser pecadores, nós não podemos ser pecadeiros. Existe uma diferença enorme, né? Então, ser o pecadeiro é aquele que vive pecando, não está nem aí, não pede perdão, ou então pede perdão e continua fazendo a mesma coisa. Então, esse é o pecadeiro. Acaba deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Exatamente. Né? E aí, meu amigo, nesse momento, a partir do momento que você torce os lábios ou não está nem aí para você aprender sobre a lei ou não quiser andar nos mandamentos, então significa que você quer ser do mundo, né? E quem quer ser amigo do mundo, ele automaticamente ele é constituído inimigo de Deus, tá bom? Pergunta número 6. Ao orar, como devemos pedir? Tiago capítulo 1, versos 6 e 7 está a resposta. Então vamos ler. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém. Então, o que isso quer nos dizer? Que quando orarmos, nós temos que ter fé naquilo que nós pedimos a Deus. Fé por quê? Porque Ele é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa. Curar uma doença, né, livrar você de um acidente. Qualquer coisa que Ele quiser fazer, Ele é capaz e poderoso para fazer. Agora também tem aquela questão, né, que o Michel falou. Que às vezes a gente pede e acha que vai receber porque está pedindo com fé e está orando com o coração aberto. Não é assim. Deus sabe o momento de cada coisa, Ele sabe se aquilo vai te fazer bem, se vai te fazer mal. Ele tem uma visão infinita da nossa vida. Amém. Coisa que a gente não tem. Às vezes a gente acha que receber tal emprego vai ser uma bênção, mas futuramente você vai se desviar de algum caminho de Deus. Você vai acabar encontrando alguém, cometendo alguma coisa, um pecado, ou traindo seu esposo, sua mulher. Às vezes Deus nos livra de algo que a gente acredita que é uma bênção. Na Então, verdade, é uma maldição. Exatamente. Então, aquela coisa, ore com fé, né? Que é o que essa pergunta está nos mostrando, para orarmos com fé, crendo que vamos receber.
mas tendo sabedoria para entender que se não recebermos, é porque não era para ser nosso, né? Deus tem algo melhor, como o Michel também falou, Amém. que quando Ele nos dá algo, aquilo que Ele nos dá é muito maior do que os nossos sonhos, né? Os planos dele são muito maiores e melhores para nós. Amém. Coisa que a gente nem conhece, Ele já sabe. Então, o negócio é confiar, né? Orar com fé, abrir o coração, mas confiar que Ele sabe também o que é melhor para nós. Amém, amado. Bom, vamos para a nossa última questão, né? Que diz o seguinte: com que intensidade devemos orar? Tá lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: orai sem cessar. Amados, é isso daí. O que é que você entende por orar sem cessar? Quer dizer que você vai estar saindo de olho fechado no meio da rua e, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que, coisa e tal. Não é assim que acontece. Mas em qualquer momento do seu dia que você quiser, como minha esposa falou, seja no ônibus, seja no carro parado no sinal, né? Seja no seu trabalho, na sua hora do almoço, em casa, né? caminhando, exatamente. Essa questão do orar sem cessar, o tempo todo você está aclamando a Ele, e até mesmo as pequenas decisões que você quer tomar no dia, até as decisões mais triviais que você acha que são bobinhas, se você orar e pedir sabedoria ao Espírito Santo, pode ter certeza que você vai tomar uma melhor decisão. Então a questão do orar sem cessar é orar continuamente, onde você estiver. Simplesmente, se você tiver vergonha de fechar os olhos, ora de olho aberto mesmo. Se você estiver no ônibus, por exemplo, né, e você tiver com vergonha de fechar os olhos ali, você pode orar de olho aberto. Mas Deus vai estar ouvindo a sua oração, meu irmão, porque você vai estar orando de coração, né? Nunca saia de casa sem orar, né? Quando você chegar no lugar, se você chegou bem, agradeça, ore a Deus e agradeça porque você chegou bem, chegou liberto de qualquer coisa, livre de qualquer acidente, de qualquer mal. Se você vai voltar para casa, ora de novo. Quando chegar em casa, ora de novo. Ora continuamente, amado. Orar é uma das melhores coisas. Esse é o elo de comunhão que nós temos com Deus. Então, quando a gente ora, Deus ouve a gente, né? Então, quando você chegar em casa, se você estiver no seu quarto, se você estiver sozinho, ora, se ajoelha, né? Fecha os teus olhos, entrega o teu coração a Deus e ora, porque orar é o elo de comunhão com Cristo, né? Então, ore sem cessar. Sempre que você vê uma oportunidade, ore. Sempre que você for tomar uma decisão, e as mais importantes é que eu mais indico, para você orar, pedir uma sabedoria, né? Pedir sabedoria ao Divino Espírito Santo, e pode ter certeza que Ele vai dar uma luz para você. Amém. Tá bom, amados? Então, se esse vídeo ajudou você, se você está gostando desse conteúdo que a gente está trazendo aqui todos os dias às 19 horas, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de dar um like, compartilha, replica esse vídeo, né, que você vai estar ajudando muita gente. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de amiga, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. E a palavra de Deus é a palavra de esperança, amado. Então replica o vídeo, manda lá nos teus grupos, e se inscreve no canal, curte e compartilha, tá bom? Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe a todos. Deus.